Vamos para o quadro então, saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Doutor Rogério, urologista presente aqui. Rogério, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Tudo Sempre jóia. Uma honra estar aqui na sua companhia e da Mônica. Você, quando vem aqui, Rogério, a gente sabe que o pessoal participa, tem pergunta, é muito esclarecedor. Isso é muito importante. Haja visto ao propósito do quadro, né, Mônica? A gente esclarecer para o público que está em casa. E é importantíssimo, né, o doutor Rogério aqui conosco, sempre um parceiro e sempre dando uma aula aqui pra gente aprender cada vez mais. E hoje falando sobre saúde do homem, né? Às vezes o homem ainda foge ainda do consultório médico, então é hora de esclarecer todas as dúvidas. É isso mesmo, isso em parte graças a vocês da imprensa que faz um trabalho de divulgação, às vezes ainda um pouco em forma de tabu para o homem, né? Uhum. Então, com a divulgação, batendo sempre nessa tecla, isso acaba sendo mais divulgado e, com certeza, o público masculino, que normalmente tem um apego melhor à saúde preventiva, acaba tendo uma consciência um pouco maior, né? E correndo atrás. Olha, são inúmeros problemas que acontecem, né, com o homem e, por vezes, a gente não tem aí a disposição de tirar a limpo. Às vezes o homem, até por essa coisa mais fechada mesmo, né? Ele acaba nem contando para a esposa, né? Ou quando é jovem, acaba nem falando para a mãe, né? E aí é um grande perigo. Então, tem que procurar urologista, né? Rogério, nessa época de tempo seco, tem algumas doenças aí que acabam acometendo ao homem, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente ficar em alerta, né? Que é um período que é muita seca e acaba tendo um probleminha. Tem a questão da hidratação, né? Nessa também. Época de muito calor. Mas eu gostaria de destacar para vocês uma infecção, uma inflamação que acontece no prepúcio, aquela pele que recobre a glande do pênis. É muito comum nessa época do ano você ter um quadro inflamatório infeccioso. Né? O nome disso é balanopostite. Balanopostite, né? Então, essa época do ano muito seca, né, com a temperatura elevada, esse clima, esse microambiente inóspito que é a glande do pênis com o prepúcio, vira um prato cheio para a proliferação de micro-organismos. E com isso desencadeia esse quadro que se chama balanopostite. É um quadro geralmente caracterizado por, principalmente, hiperemia, vermelhidão no local. Né? Com isso, às vezes, cria um pouco de rachadura, um pouco de dor, eventualmente, casos mais graves, pode evoluir até com pus. Né? Agora, isso é muito comum, né, Rogério? É extremamente comum, extremamente comum. Principalmente aqueles homens que têm aquele excesso de pele sobrando na glande. Né? Então, a glande fica completamente coberta por essa pele e ainda sobra, tem uma redundância dessa pele, né? Isso é muito comum inflamar e infeccionar durante esse período do ano. Pode caminhar para uma coisa mais complicada? Ou ela só fica nisso, acaba... Tem que ir ao médico? Como é que faz? Olha, normalmente a resolução completa disso se dá com a retirada desse excesso de pele que normalmente tem. Certo. Normalmente, né? Agora, é um problema que geralmente é cíclico, né? Você faz o tratamento, geralmente com medicamento tópico mesmo, a base de pomada, a base de cremes, geralmente melhora, mas acaba sendo cíclico, não é? A resolução completa disso, geralmente você faz como? Com a excisão cirúrgica, com a retirada desse excesso de pele. Eu já tinha ouvido falar desse excesso de pele, mas em crianças, doutor, também é normal? É muito comum em criança, né? Mônica, é muito comum. E é o mesmo nome ou é outro nome? É o mesmo nome, balanopostite, mas é comum também em adulto, principalmente... Mas a gente associa só a criança, exatamente, né? Mas é comum em adulto, em pacientes diabéticos é muito comum, obesos, é muito comum. A gente vê isso muito no consultório essa época do ano. No caso, a cirurgia é muito complicada? A cirurgia não é complicada, é como se fosse uma cirurgia de fimose, né? Então, às vezes o paciente chega com esse problema, nós tratamos, controlamos localmente, né? Então, você controla com medicamento, com antibiótico, com antifúngico, melhora essa inflamação, esse processo e depois, se o paciente quiser, nós programamos a cirurgia para a correção disso. Tá? 2534-1234, hoje estamos ao vivo no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, hoje com o urologista Dr. Rogério presente aqui, sexta-feira, ao vivo. Você tem alguma pergunta? Pode ligar para nós, 2534-1234, você participa ao vivo, pode fazer a pergunta para o Dr. Rogério. Hoje estamos falando da saúde, né, do homem, né, os probleminhas aí que acometem os homens. Você pode tirar suas dúvidas ao vivo conosco aqui. Rogério, a questão da limpeza também é muito importante, né? Eu, quando criança, eu lembro muito bem, uma prática que eu faço até hoje, né? Quando eu fui a um urologista, eu tinha acho que 7 ou 8 anos, né? E foi assim, uma visita corriqueira.
E o doutor falou, olha, você tem que fazer a limpeza. E a limpeza, de fato, é limpeza. Você vai ter que abaixar a pele, vai ter que limpar, né? Hoje o homem tem essa prática, ou é difícil, assim, o homem que toma esse cuidado, talvez não, na hora do banho não perceba. E eu queria que você falasse da importância que é fazer isso. Isso é super importante, na verdade, né? Então, essa pele, essa região do pênis, secreta várias substâncias, inclusive essa época do ano, né? Com a temperatura elevada, com a umidade um pouco diferente, um pouco alterada, cria até um mau cheiro, um desconforto nessa região. Então, corretamente, nós pedimos para fazer a exposição da glande completa na hora do banho, né? Lavar e secar bem. Isso é fundamental, porque na verdade o foco primário da infecção, o foco primário do problema acaba sendo o quê? Normalmente uma higiene relativamente inadequada. Às vezes, apesar da higiene adequada, a pessoa acaba desenvolvendo o problema. Agora, isso minimiza bastante. Você tem um bom controle do problema se você fizer uma higiene adequada. 25341234, você participa ao vivo, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite, é o Simão do Jardim Gilda. Olá, Simão. Pois não, fique à vontade, pode fazer sua pergunta. É que depois que eu tenho relações sexuais, eu tomo banho normalmente e, como você falou, eu puxo a pele para baixo, né? E lavo com sabonete. Mas mesmo assim fica um cheirinho de esperma. Por que fica esse cheiro? Algum tipo de bactéria ou coisa assim? Olha, Simão, aí na verdade a gente teria que fazer uma avaliação, mas a princípio você está fazendo o que é correto mesmo. Após a relação sexual, você higieniza localmente, lava com água e sabão, seca corretamente, né? Se mesmo assim você perceber que tem um odor um pouco diferente daquilo que normalmente ocorre, mesmo você fazendo a higiene adequada, eu orientaria você passar numa consulta médica para o colega fazer uma avaliação, para o médico urologista fazer uma avaliação, né? Às vezes tem uma infecção, tem alguma coisa local que o profissional um pouco mais experiente consegue detectar que eventualmente você não está conseguindo fazer o diagnóstico, não está conseguindo perceber, né? Mas a princípio isso que você está fazendo é o ideal, né? Terminou de ter relação, faz exposição da glande e a higiene adequada. É exatamente isso aí que você tem que fazer mesmo. Tá? Estamos ao vivo aqui com o Dr. Rogério, do Hospital Fornecedores de Cana, urologista. Você pode fazer sua pergunta, 25341234. Faça sua pergunta, tire suas dúvidas. Você liga e participa ao vivo conosco. Olha, doutora, chegou a pergunta do Valdir pra gente. Ele quer saber sobre a questão da reverter a vasectomia. Se isso é possível, se garante chances aí, né? No caso de estar engravidando novamente a mulher. Perfeito. Olha, então quando nós vamos fazer a vasectomia, precisa ficar muito bem conversado isso aí, né? A principal complicação É uma procura grande, doutor? Desculpa. Muito grande. É a cirurgia que nós mais fazemos. É uma cirurgia pequena, né? Mas é a cirurgia que nós mais fazemos dentro da urologia. Então, nós precisamos conversar bem com o paciente. Normalmente, quando você faz a vasectomia, a chance de sucesso é de aproximadamente 97%, 99%. A principal complicação dessa cirurgia, o que é? É o arrependimento da pessoa posteriormente. Geralmente o que ocorre? O paciente, né, o senhor, acaba envelhecendo, acaba ou trocando de esposa, ou às vezes a esposa mudando de opinião, ou ele eventualmente, e quer eventualmente ter um novo filho. O que ocorre? Tem chance de nós fazermos a reversão, né? E a reversão dá certo. Isso pode acontecer. O que ocorre? Conforme o tempo da vasectomia vai passando, a chance dessa cirurgia dar certo acaba diminuindo. De maneira que, se você fez a vasectomia e operar para reversão uns 3, 5 anos depois da vasectomia, a chance de sucesso dessa cirurgia é em torno de uns 70%. Se você fizer a cirurgia e tentar reverter depois de uns 15 anos, por exemplo, a chance dessa cirurgia dar certo fica em torno de uns 30, 40%. Então a chance cai muito com o decorrer do tempo, né? Se você fizer a cirurgia de vasectomia e não der certo, e ela não for bem sucedida, aí sobra a fertilização assistida, né? Que é aquele mecanismo de inseminação artificial que a gente usa aí com bom sucesso também. Então, tendo essa reversão, caso contrário, ou se der muito tempo, faz a inseminação. A inseminação, mas sempre é uma tentativa viável. Ocorre que ela pode dar certo ou não. Se você fez a vasectomia há pouco tempo, a chance de dar certo é maior. Se essa cirurgia é muito antiga, a chance de dar certo acaba diminuindo muito. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Rogério, do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Dr. Rogério, eu queria que você explicasse para nós, né? Primeiro, o que é ejaculação precoce? Obrigado.
né? Eu acho que quem está em casa, né, a gente sempre escuta falar de ejaculação precoce, mas qual que é o momento que eu entendo que a ejaculação é precoce? Eu preciso de uma parceira, né, ou de um parceiro para entender o que é ejaculação precoce? É o momento que começa a atrapalhar ela? Eu queria que você explicasse para nós o que é ejaculação precoce, qual que é a causa, né, e, se possível, aí, quais são os meios de tratamento, por gentileza? Bom, a ejaculação precoce, Neto, é a doença, a disfunção sexual mais comum que nós temos na urologia. É muito comum. É uma doença marcadamente de pessoas ansiosas. É das únicas doenças, ou dos únicos problemas na urologia que nós não precisamos basicamente de um exame para fazer o diagnóstico. Só com a história clínica que você me conta, eu já consigo fazer o diagnóstico. Uhum. Então, quando que nós definimos ejaculação precoce? Como que nós definimos ela atualmente? Até um tempo atrás, era definido por tempo. Então, se você vai ter relação com a sua parceira e você ejaculasse antes de um determinado tempo, por exemplo, 5 minutos, você era taxado como se tivesse ejaculação precoce. Hoje em dia, esse conceito mudou. Qual que é a referência que você usa? É a satisfação que você traz para sua parceira. Correto. Então, se você tem relação e de alguma forma você ejacula muito antes dela ter o prazer dela e deixa ela sem o prazer, sem Correto. A ejaculação dela, sem o prazer, sem o orgasmo dela, você tem o problema de ejaculação precoce. Então, hoje não está vinculado com o tempo. Está vinculado mais com a satisfação da parceira. Uhum. Nós temos hoje uma gama de medicamentos para tratar isso aí e vai muito bem. Os tratamentos funcionam bem. A melhor droga que nós temos para tratar isso hoje em dia chama paroxetina. Paroxetina. Ela controla cerca de 90% a 95% dos casos. Então, é uma droga que saiu para tratar isso aí e que vai muito bem. Na grande maioria das vezes, você não precisa aumentar a dose, você não precisa trocar o remédio, controla cerca de 90% a 95% dos casos. Uhum. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Rogério. Faça a sua pergunta, 2534-1234, e tem pergunta com a Mônica Camolese. Vai lá, Mônica. Tem sim, a pergunta é do Gustavo e a gente ele pergunta aqui sobre a questão do câncer de próstata. Até parece clichê, né, doutor? Quando a gente fala de câncer de próstata, logo em novembro a gente faz o Novembro Azul aqui em Piracicaba, a gente traz as informações sobre o câncer de próstata, mas ainda tem muita resistência às pessoas a fazer o exame. Muitos fazem o exame de sangue, mas deixam de fazer, né, o exame de toque. E gostaria que o senhor alertasse mais uma vez, porque é muito importante o profissional, o que o Gustavo pede aqui justamente, é que se alerte, né, a população sobre essa importância, né, a população masculina que vai sempre deixando, né, vou deixar para o ano que vem, eu fiz 40 agora, mas eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar. E a importância das esposas também, né, agora eu também me coloco, porque a esposa também tem que estar... Tem que ficar em cima, cobrar e... levar no médico se não for. É isso mesmo. Então, o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele é feito de duas formas, né? Às vezes o paciente chega no consultório e quer colocar na sua boca que a prevenção é feita somente com o exame de sangue, só que isso é suficiente, né? Na maioria das vezes, na verdade, é o que ele quer fazer, né? Mas o exame que faz a detecção precoce é a combinação do toque retal somado ao exame de sangue, que é o exame do PSA. Tem um motivo isso. Alguns pacientes têm alteração só do exame de toque retal, sem ter alteração do exame de sangue, do PSA. Correto. Então, eventualmente, o paciente chega com PSA normal, quando você faz o toque retal, para sua surpresa, ele tem um nódulo na próstata. Olha só. Você diagnostica, faz a biópsia, diagnostica. Se não houvesse sido feito o toque retal, você taxaria ele, daria ele como um caso de normalidade. E, na verdade, ele está com um tumor lá. Então, é fundamental o exame combinado de toque retal somado ao exame do PSA. E é importante também as mulheres, as esposas, né, que são mais atentas geralmente à prevenção de uma maneira geral, são mais atentas aos problemas de saúde, dá uma forcinha, dá uma empurrada no esposo, no parceiro, no companheiro para procurar o auxílio, médico, né? Doutora, agora sim, às vezes quando dá alteração, aí vai, né, tem que tirar para ir para biópsia, e aí depois vem que é benigno. Explica pra gente como que é esse processo, né? Minha família passou por isso, o senhor acompanhou, para que as pessoas também possam entender que às vezes, porque eu tenho que ir para biópsia, eu já estou com câncer de próstata. Explica pra gente qual que é a diferença. Perfeito. Então, olha, o paciente, ele chega para o médico, vai fazer o exame de toque retal e o exame de PSA, o exame de sangue. Se um ou outro estiver alterado, nós enviamos para biópsia.
Por quê? Porque a alteração do toque retal ou a alteração do PSA é sugestivo de câncer de próstata. Tem outros problemas, infecção, inflamação, a própria idade, que também alteram o exame de sangue e que também alteram o exame de toque retal. Só que se você não fizer a biópsia para confirmar isso, você não vai saber o que é que está aumentando ou o exame do PSA ou alterando o toque. Então existem condições benignas, que é a própria idade, inflamação da próstata, infecção, que aumentam o PSA e que quando você faz a biópsia, na verdade, é um caso benigno, que você não precisa proceder para fazer um procedimento mais radical. Porque no caso, se é benigno, caso não fosse benigno, qual seria o próximo passo? Então, se for um tumor, então você vai lá, faz a biópsia, Sim. por PSA alterado ou toque alterado, veio lá câncer de próstata. Sim. O próximo passo qual seria? Seria fazer o estadiamento e tentar descobrir em que pé que está esse câncer de próstata, se é uma doença local ou se é uma doença mais avançada. Por quê? Se for uma doença local, a proposta de tratamento é uma. Se for uma doença mais avançada, que já espalhou para outros órgãos, a proposta é outra. Né? Tem que Tem que tomar fazer uma esse outra... levantamento. Tem que fazer chama estadiamento isso. E no benigno é só acompanhamento. É daí. só acompanhamento. Só acompanhamento. Estamos ao vivo aqui, você vai tirar suas dúvidas com o Dr. Rogério, viu? 2534-1234, é o nosso quadro Saúde Agora, que há 4 anos aqui no programa Piracicaba Agora traz a informação para o público. Quadro esse consagrado com apoio de um grande hospital, um hospital aí que atende toda a região, não só Piracicaba, né? Atende muitas outras cidades, um hospital estruturado com profissionais e você consegue conhecer os profissionais aqui no programa Piracicaba Agora, né? Você vê a qualidade dos profissionais que atendem tanto pelo Sistema Único de Saúde, como particular, como plano, né, de saúde do hospital. Aí você tem a consciência como são os profissionais que ali trabalham, né? Sem sombra de dúvida, um hospital de ponta, um hospital que traz para a nossa região um conceito de atendimento muito mais humano. Por isso o Dr. Rogério está aqui no quadro e todos os outros profissionais participam desse quadro, né? Um quadro aí com característica bem humana, bem próximo da população, tirando suas dúvidas. Você pode participar ao vivo, 2534-1234. Doutor Rogério, eu falei aqui há um tempo atrás sobre um caso que aconteceu com um garoto, né? Um garoto, filho de um amigo meu, e aconteceu o seguinte, ó, Lucas, aconteceu o seguinte com esse garoto. Ele começou a sentir muita dor no saco. Muita dor. A mãe levou ele para o hospital. Chegou no hospital, o doutor falou, olha, vai ter que operar imediatamente. Ele girou, ele torceu. Torção testicular. Torção testicular. Isso. Falou que isso é comum acontecer, né? Eu ouvi falar através desse meu amigo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para as mães aí ficarem atentas. De repente o garoto está sentindo dor e é altamente perigoso. Explica para nós, Rogério, por favor. Bom, então, dor testicular, nós temos que ter em mente o seguinte, são basicamente 2 patologias, 2 doenças que ocasionam isso. Uma que é orquiepididimite é o processo de inflamação, de infecção do testículo do epidídimo. Isso aí geralmente você trata com antibiótico, anti-inflamatório, abstinência sexual. E da dor também. Da dor é igualzinho, né? Tem idade para cometer, não? Geralmente são adultos jovens, adolescentes, meninos saindo da infância, crianças também e tal, mas geralmente meninos saindo da infância e indo para a idade, para adolescência e idade adulta, né? E a outra doença é esse quadro de torção testicular. Bom, então se a criança ou adolescente, qualquer homem na verdade, tiver dor na região escrotal, precisa ir a um pronto-socorro, a um pronto atendimento, porque para você diferenciar essas 2 doenças, torção testicular e a infecção orquiepididimite, é por um exame clínico de um profissional com a ajuda normalmente de um ultrassom. Geralmente é isso. Por que você precisa fazer a diferença? Porque a orquiepididimite geralmente é um quadro que você trata clinicamente. Medicamento, abstinência sexual, repouso. A torção testicular é uma urgência cirúrgica. Olha só. Então o paciente indubitavelmente vai para uma cirurgia. Bom, se essa torção testicular for diagnosticada em até 6 horas de ter começado a dor, se ela tiver começado em até 6 horas,
você tem uma chance de conservar esse testículo de até uns 70%, 80%. Puxa vida, olha como é perigoso isso, gente. Quando isso passa de 24 horas, essa chance cai para uns 20%, 30%. Então, é uma doença que depende do quê? Do tempo do diagnóstico, do tempo do início da dor. A gente tem visto, nossa equipe tem visto alguns casos esse ano lá no nosso hospital, nos fornecedores, o seguinte, algumas crianças, jovens, adolescentes que começaram com o quadro de dor, geralmente a mãe acaba inferindo que é uma infecção, uma inflamação e tal. Deu uma bolada, fez esforço. Exato. Né? Porque o comum é a mãe falar assim, você fez esforço, Isso, garoto. por O isso que que você é tava? doendo. Eu tava andando de bicicleta, tá Isso, vendo? Fez isso mesmo, esforço. é isso mesmo. Olha o perigo de falar dá isso. Uma dipirona, um analgésico comum, dá uma melhorada e tal. E até pode confundir, né? Acaba Pode confundindo. melhorar um pouco por conta... Exatamente. E a verdade, o paciente chega com o diagnóstico 3, 4 dias depois. Então, esse ano, eu acho que nós precisamos tirar lá no hospital já, fazer a orquiectomia, que é a retirada do testículo, acho que numa meia dúzia de pacientes. Puxa, né? olha só. Acaba perdendo o testículo, fica inviável, necrosa, né? E Tem que acaba tirar o perdendo. testículo. Tem que tirar. E aí perdeu a possibilidade aí de um dia ser pai. Aí o que acontece? Se o outro testículo for fértil, for bom, ele acaba tendo a possibilidade da paternidade garantida pelo testículo que ficou. Né? Claro que ele vai ter que ter os cuidados redobrados para esse aí. Se for testículo único, se ele tiver nascido com esse testículo só, ou já precisou retirar o outro por algum motivo qualquer que seja, a chance de paternidade acaba... Então é extremamente perigosa. A partir do momento que a criança reclamou com dor no saco, tá doendo, antes da mãe tentar, né? Isso aí foi uma batida, ou você jogou bola, ou você andou de bicicleta, menino. Olha, melhor coisa, quem tem que dar o diagnóstico é o doutor, o urologista. Então tem que ir até o hospital. Precisa fazer um exame, precisa fazer um exame físico, o médico urologista ir lá, palpar, avaliar, e geralmente com isso vem acompanhado um ultrassom, que diz, é uma torção de testículo, é um quadro inflamatório infeccioso. Né? E que bom que seja um quadro inflamatório infeccioso, né? que geralmente é muito mais fácil o tratamento. Doutor, eu já posso fazer uma pergunta se fazer isso daí também? Quando eu tinha 7 anos... Hoje você deixa, o último dia dela, ela vai deixar, viu, Rogério? Eu tinha acho que uns 7 anos, né, no Colégio São Vicente, em São Paulo. Passou um exame, todos os garotos da sala, me lembro até hoje, nunca mais ouvi falar nisso, mas a escola fez, eu achei interessante, hoje eu compreendo, né? Mas eu queria que você explicasse. Os garotos abaixavam a calça e o médico mandava soprar aqui com força. E ele fazia o exame. Para que serve esse exame? Isso aí normalmente é para o diagnóstico de hérnia. Hérnia. Então as hérnias, elas são caracterizadas, elas podem ser inguinais e umbilicais, geralmente. Né? Então elas são caracterizadas pela fragilidade da parede abdominal. Então, normalmente, quando o paciente chega com essa queixa no consultório, o que ele diz? Olha, doutor, quando eu faço algum esforço mais exagerado, parece que as tripas, que a alça se projeta para fora do abdômen. Então, tanto na região umbilical quanto na região inguinal, dos dois lados, né? Então, para você tentar simular isso, você pede para ele fazer um esforço físico, que é soprar contra a mão normalmente, não deixando o ar sair, para aumentar a pressão abdominal e ver se você consegue detectar e palpar isso. Perfeito. Então, isso aí normalmente a gente faz até hoje no consultório para o diagnóstico de hérnia. Perfeito. Vai lá, Mônica. Pergunta da Sueli da Paulista. Ela diz que tem um filho de 10 anos que tem fimose. O médico sempre disse que é só passar a pomada, ela coloca o nome aqui, Postec. E ir fazendo a massagem. Ela quer saber se só isso mesmo resolve ou se vai ter mesmo que operar, doutor. Olha, normalmente o quadro de fimose verdadeiro, que é um quadro caracterizado por um anel de fibrose no prepúcio e que impede a exposição da glande, né? Então a criança não consegue colocar a cabecinha do pipi para fora, tem restrição para isso. Geralmente, se não resolveu até essa idade, a chance de resolver futuramente é muito menor. Quando que essa pomada Postec vai muito bem? Geralmente são naquelas crianças que têm somente aderências balanoprepuciais. Né? É como se fosse uma fixação da pelezinha, mas muito delgada, muito fininha. Então essa pomada vai muito bem para dissolver esse tecido.
vai muito bem. Agora, quando a estenose é um pouco mais importante, é realmente um anel fibrótico que impede a exposição da glande. O menino, quando vai tomar banho lá, não consegue colocar a abaixar do pipi a pele para fora, até embaixo. Isso aí geralmente não resolve com esse medicamento. Geralmente aí os casos vão para correção cirúrgica. Correto. Tem que ficar Rogério, atento. chegamos então aí à sua participação, né, no quadro Saúde Agora. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, sempre é uma aula para todos nós, né, deixando claro para a população de Piracicaba os cuidados aí com a saúde. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, estou sempre às ordens, tá bom? Quero desejar muitas felicidades à Mônica, tá? Obrigada. Quero dizer que foi um prazer esse tempo que você ficou aqui e que a população acho que vai sentir a sua falta. Estamos aí, né, doutor? Obrigada pela parceria e por estar sempre aqui à disposição do Piracicaba Agora, sempre nos ajudando. Obrigado. Aqui no Saúde Agora. Continua à disposição Valeu. sua, Neto. Estaremos juntos Obrigado, aqui, viu? hein? Uma boa Com noite. mais vezes aqui no quadro Saúde Agora. Prazer. Obrigado. Sempre Você um prazer. acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.